Existe algo que poucos ou praticamente nenhum adventista do sétimo dia sabe no que ocorreu no movimento milerita. Quando Miller pregou a volta de Jesus em 1844, não foi simplesmente ou somente pelo fim das 2.300 tardes e manhãs, mas principalmente pelo fim dos 6.000 anos. Ele não fez um cálculo apenas da profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel e de Daniel 8,14, como também ele fez uma cronologia bíblica completa, desde a criação, desde Adão. Então, nos estudos dele, ele criou, né, na verdade, George V. Hymes, né, Hymes, como ele trabalhava com a gráfica, ele imprimia, né, os escritos de Miller, procurava colocar no papel o que Miller então calculou. E esse foi um primeiro diagrama de Miller. Ele tem vários diagramas que foram impressos na época. E esse foi o primeiro, onde ele expõe aí os números da profecia, os anos, e aí explica seus cálculos. E nos panfletos que distribuía, como o Clamor da Meia-Noite, na Verdade Presente, então explicava esses cálculos, esses números, para entender o cumprimento profético. Existe também outro diagrama. Esse diagrama que é mais completo, ele envolve as profecias de Daniel também, 1260 dias, 1295, 1290 e 1335, e além, né, das 2.300 tardes de manhã e 70 semanas, ele inseriu tudo. E isso aqui eu já expliquei em outro vídeo, eu não vou me detalhar muito, mas esse diagrama de cima, né, aqui é justamente o quadro principal, quando fala aqui, né, é o quadro da cronologia do mundo. Então não foi apenas um cálculo profético das 2.300 tardes e manhãs, mas ele fez uma cronologia desde a criação, envolvendo até o final, em 1843-44, com base nas visões, né, nos quadros da visão de Daniel. E isso aqui é de autoria de todos os dados, né, números e cálculo é de Miller. E o publicador, né, o responsável pela publicação foi J.V. Hymes, que é um grande auxiliar de Miller no aspecto aí da divulgação, né? Ele foi o propagandista, ele foi o marketing nesse sentido, né, de divulgar, e imprimir e fazer com que se tornasse mais acessível ao povo os cálculos de Miller. Então observe que nesse encarte aqui de cima, nós vamos dar ampliar aqui esse detalhe, mostrar que Miller acreditava que em 1843 ocorreria também o fim dos 6.000 anos. Por que 6.000 anos? Porque o que nós podemos ver é que a questão dos 6.000 anos já era algo que era muito assim comum, era um ensinamento que era adotado pelo movimento milerita e também pelos pioneiros adventistas. Era uma crença que se existia há muito tempo. A tradição judaica ensina que essa crença dos 6.000 anos foi ensinada desde a escola do profeta Elias, passando por todo o judaísmo. Então a patrística, né, que são os ensinamentos dos pais da igreja, também ensinava os 6.000 anos. Os reformadores tinham também essa crença, muitos reformadores tinham a crença dos 6.000 anos. E então isso também, os mileritas e os pioneiros adventistas entendiam que quando Deus criou o mundo em 6 dias, ele estabeleceu ali o plano do juízo final, o tempo que iria durar o grande conflito. Então os 6 dias representavam 6.000 anos e o 7º milênio, né, os 1.000 anos no céu, então o 7º milênio, os 1.000 anos de Apocalipse. Porque não tem como entender 1.000 anos de Apocalipse 20 sem entender no contexto dos 6.000 anos. Por que exatamente 1.000 anos? Por que não mais nem menos, ou por que especificar o período de 1.000 anos? Esse só faz sentido como continuação de um período maior de 6.000 anos, e aí fecha o ciclo semanal da grande semana milenar, numa analogia com a semana da criação, de que o 7º milênio é o milênio de descanso no céu. E o terceiro diagrama, este aqui, também de Miller. Esse terceiro diagrama, ele coloca aqui os cálculos, todas as datas, as explicações, e é isso que a gente também vai ver, que aqui também ele se baseia nos 6.000 anos. Vamos dar uma ampliação mais à frente, mas antes, veja o que diz aqui o texto. Ellen White, ela falou no livro Primeiros Escritos, página 74. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado.
que as figurações eram o que ele desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. Ellen White podia estar se referindo a qualquer diagrama, né? Porque todos são diferentes no visual, mas expressa a mesma ideia dos cálculos de Miller. Esse diagrama 1, esse aqui é o 2, né? E esse é o 3, mas todos expressam os mesmos cálculos de Miller. Então ela está se referindo a esse diagrama, e no final, né, a própria Ellen White não foi revelada a ela qual foi esse erro. E ela sabia, né, uma coisa ela sabia, como foi publicado na revista Ministry pelo pastor John Warren, de que Ellen White, ao morrer em 1915, né, ou até 1913, quando ela escreveu seus últimos escritos, ela tinha certeza de que os 6.000 anos ainda não tinham se completado. Isso é escrito lá na revista Ministry, como também já divulguei em várias postagens. Então, o que ela pode deixar claro nesse texto é que os cálculos de Miller estavam certos, exceto por um único erro que Deus ocultou, e que nem a Ellen White foi revelado esse erro, ela morreu sem saber. Possivelmente, né, depois dessa análise, a gente vai entender que esse erro era acreditar que os 6.000 anos teria terminado na época dela. O próprio John Andrews acreditava que os 6.000 anos terminaria no ano que ele morreu, que ele publicou 6 artigos sobre os 6.000 anos, né, a Grande Semana Milenar. E 1883, né, os cálculos dele levaria que 6.000 anos terminaria em 1883, no mesmo ano que ele morreu. Para ele, realmente, vamos dizer assim, terminou, né? Jesus teria voltado, ou seja, porque quando ressuscitar vai ser na vinda de Cristo. Então, é como se, figuradamente sim, né, mas matematicamente não. Não terminou os 6.000 anos porque ainda estamos nele. Então, nesse quadro maior, aqui em cima, como eu falei, eu vou dar esse destaque aqui, e perceber o cálculo de Miller, né, que ele calculou a criação no ano 1, exatamente, né, a maioria das cronologias coloca ano 0, né, mas no cálculo cronológico não se começa com ano 0, sim com ano 1. Mas só que, diferentemente disso, aí ele coloca que Adão, né, gerou Sete no ano 130. Ora, se a criação foi no ano 1, Adão gerou Sete quando Adão tinha 130 anos, e não no ano 130. Quando ele tinha 130 anos, eu somo com o ano 1. E aí dá o ano 131. E assim ocorre um erro de um ano ao longo desse período aqui, até o dilúvio. O dilúvio ocorreu no ano 1657, e não 1656, porque a criação foi no ano 1. Se começasse do ano 0, então era 1656. Como tem um erro de um ano, então vai para 1657, o primeiro ano do dilúvio. E Sem, então, nasce aqui no ano 1659, 2 anos depois que termina o dilúvio. Se o dilúvio terminou em 1657, então 2 anos depois, em 1659. Aqui, mas se levando em conta que a criação foi no ano 1, então acrescentando o ano 1 aqui, o nascimento de Sem vai para 1660. E o Êxodo, então, ele coloca aqui como 2514. Isto é porque ele pega a partir do chamado de Abraão, considerando que Abraão foi chamado aos 75 anos, no ano 2085, né, como considerando o erro de um ano. Mas só que Abraão foi chamado no ano 70, ou quando ele tinha 70 anos, e não quando tinha 75. 75 ele sai de Harã, mas antes ele já tinha saído de Ur, e aí para em Harã. Então ficam 5 anos em Harã, e isso é muito claro porque entre o chamado de Abraão e o Êxodo é 430 anos, e entre o nascimento de Isaac e o Êxodo são 400 anos, então a diferença é 30 anos, que Abraão então é chamado com 70. Logo o Êxodo também aqui tem um erro de 5 anos, e esses 5 anos é aí entre o chamado de Abraão e o Êxodo, mas como tem a diferença de um ano do lado do dilúvio, né, isso ocorre então esse erro de 4 anos. Mas percebam que então o Êxodo foi em 2510 e não 2514, mas o erro aqui ainda é mínimo, né? A diferença é pouca. Mas vejamos agora na cronologia dos juízes. Interessante é que eles fizeram uma cronologia, tanto também como John Andrews, baseando-se na cronologia dos juízes. Após a morte de Josué, vieram os anciãos, aqui os anciãos, e então começa o período do juízo. Então ele vai somando todos os juízes, e aí o que resultado chega? Que até Salomão, né, o início do governo de Salomão, aliás, aqui é o final, e o 4º ano de Salomão, então, seria aqui 3.134. Então, quando eu pego lá o Êxodo, né, o período aqui de 3.135, né, porque tem um erro de um ano, menos a idade do Êxodo, baseada em Miller, dá 620 anos.
Mas veja só que eu entendo que foi como Deus tivesse ocultado, que ele não percebesse esse texto de 1 Reis 6:1. Nem ele, nem John Andrews levou em conta esse texto, que diz que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no seu 4º ano de reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o 2º mês, né, começou a edificar a casa do Senhor. Então, esse texto deixa bem claro que entre o êxodo de Israel, a saída do Egito, e o 4º ano de Salomão, quando ele começa a construir o primeiro templo, são 480 anos. E, então, pelo cálculo de Miller, ele calculou com base nas idades dos juízes, ou no período de reinado dos juízes, então deu 620 anos. Menos 480, então ocorre aí um erro de 140 anos. Isso vai se refletir mais na frente, esse erro. Então esse erro de 140 anos é o erro que Miller, então, ocasionou aí nesse cálculo dele, usando o cálculo dos juízes, e não o texto bíblico de 1 Reis 6:1. E a cronologia correta, então, dá o quê? 480 anos. O êxodo 2510 e o 4º ano de Salomão 2990. E aí dá essa diferença. Se você pegar 2510 mais 480, dá 2990, exatamente. Então esse período também ele leva agora a cronologia dos reis de Judá e de Israel. Vamos contar a partir, esse ano aqui já é o final do 3171, é o final do ano de Salomão. Lembre-se que esse número aqui é com base no número, na cronologia AM, ou seja, ano mundi, né? Desde a criação, desde Adão. Então, quando terminou o governo de Salomão, de 40 anos, foi no ano 3171 AM. Então já foi o início do governo de Roboão, quando houve a divisão do reino em Judá e Israel. Então, com a divisão do reino de Roboão até o cativeiro, observe também aqui que ele coloca como último rei de Israel Joaquim, né? Mas não foi Joaquim, foi Zedequias. Então ocorre aí um erro também aqui, vamos dizer, mais ou menos 10 anos, e que essa diferença aumentaria, então, em vez de 460 para 470 anos. Então ele coloca o período da divisão do reino até o cativeiro babilônico em 470 anos. Por aqui dá 460 porque ele não acrescentou o último rei, Zedequias. Quando, na verdade, nós podemos ver que, aliás, fazendo uma correção, né? Do final do reino de Salomão, da divisão do reino em 3171 até o cativeiro 3561, dá 390 anos. Então esse foi o período que ele calculou dos reis de Judá e de Israel, de 390 anos. Mas a cronologia bíblica correta dá 360 anos, que o cativeiro babilônico ocorreu aí no ano 3385, menos 3026, que foi quando começou a divisão do reino, só que na contagem inclusiva da Bíblia dá 360 anos, que aí eu incluo 3026, então tem que calcular com base em 3025, que é exatamente quando termina 3025, então aí começa 3026, e aí então dá 360 anos. Ocorre uma diferença aí de mais ou menos de 30 anos, né? Então a diferença maior, lembre-se que foi lá no período do juízo, aquilo é que fez toda a diferença. Mas percebo que também naquele mesmo quadro, né, diagrama de Miller, então essa diferença faz com que o nascimento de Jesus ocorra no ano 4157 e 33 anos depois ocorre no ano, então, a morte de Jesus no ano 4190. Então ele com base nesse ano 4157 até o ano 1843, observe que dá exatamente 6.000 anos. Então esse foi o cálculo dele, que fez com que ele entendesse que em 1843, porque ele pregou que, a princípio, que Jesus voltaria entre a primavera, ou seja, né, março, abril de 1843, a primavera de 1844. Primavera nos Estados Unidos é o outono aqui pra gente, né, ali mais ou menos final de março, começo de abril. Então o cálculo dele daria que os 6.000 anos terminaria em 1843, em 1844, e por isso que ele então teve assim essa certeza de que Jesus voltaria no final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, não simplesmente por ser o final da profecia, mas por ser o final dos 6.000 anos. Tem um outro texto de Ellen White, que é Manuscritos Espirituais, né? Ou seja, um nome aqui em inglês, que é a tradução do mesmo texto anterior, dos primeiros escritos, quando ela diz: eu vi que a velha carta, ou seja, o diagrama de Miller, foi dirigida pelo Senhor, e que não é uma figura que deveria ser alterada. Então estava certo, os cálculos de Miller estavam certos.
exceto por inspiração, ou seja, só se Deus mandasse que alterasse. Então, com base nisso, a gente entende que todos os cálculos de Miller estavam certos. Eu vi que os números do gráfico eram como Deus desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou qualquer erro em algumas das figuras, ou seja, ocultou um erro, de modo que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. Então, quando Deus removeu ou remover esse erro, é que a gente vai entender. Então, claro, foi com base, né, nos cálculos de Miller que ela pôde usar com propriedade e precisão o que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, página 223. Observe que ela usa todos esses dados e detalhes dos números com exatidão. Quando ela falando da profecia das 70 semanas de Daniel, então ela fala claramente que o decreto de Artaxerxes Longímeno entrou em vigor no ano 457. E daí, 483 anos depois, ou seja, 69 semanas, aponta para o Messias, que foi no ano 27. E, segundo a predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias ungido. Então, no ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo, e aí foi um cumprimento exato da profecia. E ela continua no mesmo livro. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, na primavera do ano 31, né, lá em Israel, que foi justamente na Páscoa, e Jesus, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Então, a semana de 7 anos terminou no ano 34 pelo apedrejamento de Estevão. Então, o cálculo que ela usa aqui é o cálculo de Miller. E ela usa no livro aí bem claro, Desejado de Todas as Nações, e ela diz claramente que esses cálculos foi por inspiração de Deus e que não deveria ser alterado, exceto se fosse por inspiração, ou seja, por ordem de Deus. Então, ela confirma os cálculos de Miller, ela confirma, então, que Miller, né, nesses cálculos, ele apontava que o final dos 6.000 anos na sua época, mas houve esse erro de cálculo dele, quando ele acreditava que os 6.000 anos terminaria em 1843, mas realmente não foi isso que ocorreu. Então, Ellen White, assim como também John Andrews, ele fez todo um estudo sobre também cronologia. Ellen White era uma grande estudiosa da cronologia bíblica, e ela morreu tendo a certeza que os 6.000 anos não tinham chegado, mas esse erro oculto fica para a última geração. E se nós cremos que somos a última geração que vai terminar a história desse mundo e vai ser a última geração que Deus vai usar para pregar o evangelho em todo o mundo e então virar o fim, então está aí o esclarecimento de que os 6.000 anos nós realmente vamos chegar ao ano 2030 como o final dos 6.000 anos. O grande erro de todas as cronologias é acreditar que os 4.000 anos, ou mais ou menos 4.000 anos, foi no nascimento de Cristo. Então vai gerar sempre essa diferença de entre 30 e 34 anos. Mas os 4.000 anos foi de Adão até Jesus. E isso está demonstrado claramente nos textos de Êxodo 12, de 2 a 6, sobre o Cordeiro morrer 4 dias depois. Também Ellen White faz referência de que foi justamente no ano 31, na morte de Cristo, 4.000 anos depois do primeiro sacrifício lá no Éden. E então, 2.000 anos depois da morte de Cristo, chegamos então ao início do ano 31, como Jesus morreu no ano 31, na primavera, né, na Páscoa. Então, o início de 2031 é o final do ano 2030, que é o final dos 6.000 anos. Então, a cronologia está correta. Então, atualmente, nós estamos no ano 5.995, que é o ano 2025. Na primavera, ou na Páscoa, né, de 2026, é que começa o ano 5.996. E assim sucessivamente, até que quando começar o ano 2030, então vai começar o 6º milênio, e aí precisa se estender ao longo de todo o ano 2030, que termina então na primavera do ano 2031, e esses cálculos bíblicos aqui estão precisos, conforme Deus quer que seja. Então está aí para que sirva de alerta para o povo de Deus entender que estamos no tempo do fim, e que requer de nós uma mudança de vida, uma mudança de atitude, para que possamos desejar o céu, desejar a eternidade e não estarmos apegados aqui a esse mundo. Deus abençoe a todos.